ontem, quarta-feira, chamada de Quarta-feira de Cinzas, demos início à quaresma aqui na nossa comunidade com a celebração da Santa Missa às 19 horas. E dentro desta celebração da Santa Missa, o rito próprio, que é o da imposição das cinzas, né? E o que significa esse rito? Isso. A gente inicia tendo esse rito da imposição das cinzas, onde o sacerdote, sobre cada pessoa, ele lembra, né? Tu és pó e ao pó retornarás. Então, o espírito das cinzas é para nos fazer lembrar da nossa pequenez, da nossa limitação, e assim fazer com que a gente reflita um pouco sobre aquilo que nos atrapalha de sermos verdadeiramente cristãos e humanos. Por exemplo, o orgulho, não é? Que fere profundamente o coração humano e nos faz perceber, dar a ideia de que somos deuses, não é? Então as cinzas, elas trazem essa ideia de que de fato não, nós somos humanos, frágeis, limitados, que um dia voltaremos a ser pó. E qual é o sentido da quaresma para os católicos? O tempo da quaresma, que é um tempo relativamente longo na igreja, de 40 dias, é um tempo de preparação para um grande acontecimento que nós celebramos, que chamamos de Páscoa. Então, é em vista da Páscoa. Então, para entender a quaresma, precisamos olhar para a Páscoa. E a Páscoa é essa celebração do mistério da ressurreição de Jesus Cristo, não é? Ou seja, é o núcleo da nossa fé, o fundamental da nossa fé, é o que nos faz sermos cristãos, dizia São Paulo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, vazia e inútil é a nossa fé. Ou seja, o mistério é tão grande mesmo, que a igreja nos faz fazer um tempo de preparação, chamada quaresma. 40 dias de preparação, de oração, penitência, jejum. Também há a Via Sacra, né? O que é a Via Sacra? Isso, o rito da Via Sacra, o exercício da Via Sacra, ele acontece durante a quaresma de modo especial, onde a gente faz a celebração de acompanhar os últimos passos da vida de Nosso Senhor, né? Então, quais foram esses acontecimentos, os fatos marcantes dos últimos dias de Jesus Cristo, né? Da sua condenação, paixão, morte. Então, a gente procura viver este acontecimento de forma mais intensa através da chamada Via Sacra. Neste tempo também vocês costumam trabalhar a campanha da fraternidade. Qual que é o tema deste ano? Viu, sentiu compaixão por ele, não é? Esta frase da campanha da fraternidade, ela tem a ver com a parábola do bom samaritano. Aquele homem que encontrou alguém caído à beira do caminho e acudiu, ou seja, amparou ele. Então ele viu as dores, o sofrimento que tinha acontecido com aquele personagem, mas também sentiu compaixão, ou seja, teve uma atitude, uma ação concreta para com ele. Não só viu, mas agiu. E qual que mensagem que esta parábola ela deixa para os fiéis da Igreja Católica e este tema também da campanha? Significa que a nossa fé, ela também nos faz perceber que deve ser uma fé comprometida. Não é só uma fé individual de um relacionamento meu para com Deus e só. Não, a fé, ela tem a ver com o outro. Então, o senso da fraternidade aparece aqui. Tanto é que é chamada campanha da fraternidade, não é? Ou seja, a fé nos leva a perceber que nós somos irmãos, independente de quem seja o outro. E muitas vezes esse outro está numa condição desprezível, ruim, né? Mas a fé me leva a ir ao encontro dele, para juntá-lo, tirá-lo da sua condição e trazê-lo para perto de Deus. Frei, como que fica a programação da igreja aqui de Itiquira neste período da quaresma? Então, durante todo o tempo da quaresma, as celebrações da Santa Missa é como os demais dias do ano, não é? Sábado à noite e domingo de manhã aqui na Matriz, 9 horas na comunidade São José. E nas sextas-feiras, então, às 18h30, nós temos o exercício da Via Sacra, que é a oração também própria do tempo da quaresma. E a liturgia neste período, como que fica?
Então, os textos bíblicos que a igreja escolhe para esse período da Quaresma são textos assim que levam a uma reflexão mais profunda sobre o sofrimento humano a partir do sofrimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, aquele que veio estar conosco, não é? Então, as passagens bíblicas nos levam a refletir um pouco sobre isso, a fim de que suscite em nosso coração um cuidado, um amor maior para com aqueles que sofrem. Então, convido a todos os cristãos católicos, não é, que de fato se preparem bem para celebrar a Santa Páscoa com esse tempo da Quaresma que a igreja abriu para nós na quarta-feira de cinzas. Venham participar, venham rezar, venham fazer com que o coração de cada um então se converta mais para Deus.